sintam aí o meu abraço, recebam aí as minhas vibrações de amor, de alegria, de gratidão em ter todos vocês e mais essa manhã de hoje alimentar o meu coração. Alegria, gratidão em vocês, dentre tantas coisas que poderiam estar fazendo nessa manhã. Mas, pelos seus corações amorosos e bondosos, se propõem a estarmos juntos, a compartilhar, a nos esforçar, a entender e a sentir em nossos corações o ser divino que todos nós somos. Então, que tenhamos consciências que estamos ligados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações, pelos propósitos, pelos desejos, dos nossos sentimentos amorosos, compartilhando, porque já compreendemos que só a vivência, o compartilhamento, os relacionamentos é que nós conseguimos caminhar em paz, caminhar em direção à felicidade. Oh, meus amados, imensa gratidão em poder estarmos juntos e a cada dia mais conscientes que somos esses Espíritos de Deus, princípio inteligente do universo, criado simples e com o código divino da perfeição gravado em nossas consciências. Gravado em nossas consciências as leis divinas, imutáveis e perfeitas. E cabe a nós, nas nossas experienciações, o nosso aprendizado, a nossa vivência, o nosso testemunho, para que a cada dia mais possamos compreender e que as nossas ações possam estar em consonância, possam estar em sintonia com as leis divinas que regem esse universo infinito e que já está gravado em nós. Então, meus amados, sempre iniciamos os nossos encontros buscando na intimidade dos nossos corações sentir e entender os princípios que aqui nós nos encontramos unidos, que é o do amor, trazido pela nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita. Assim como sentimentos de religiosidade que temos como modelo, como guia, como farol das nossas vidas, como orientador da nossa caminhada, o nosso sublime, amado Mestre Jesus. Esse Espírito magnânimo, que entre os bilhões e bilhões de galáxias, de planetas desse universo infinito, ele tem a tarefa de nos ajudar, nos acolher, nos assistir na nossa caminhada em direção à angelitude. Em nossa escola planetária, que pelas leis divinas do universo infinito, ela tem o seu itinerário, ela tem o seu caminhar evolutivo, traçados por essas leis de Deus, nosso Pai. E tem como governador, como diretor, Jesus, o sublime Galileu, que reencarnou conosco para exemplificar as leis divinas nas suas ações e nas suas condutas. Então, sempre que nós iniciamos os nossos encontros, que todos os nossos pensamentos e sentimentos possam ter sintonia com os sentimentos amorosos do nosso Divino Mestre, que aqui poderia ter escolhido para a sua reencarnação palácios, locais de coisas transitórias que nós lutamos tanto
E ele assim escolheu a simplicidade e a humildade, já trazendo para nós esse paradigma. E aqui exerceu o amor na sua plenitude, em todas as circunstâncias da sua caminhada de exemplo, de amor, bondade e luz. Amados, busquemos sempre, nesse coração magnânimo, os nossos recursos a sanar as nossas aflições, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas inseguranças, os nossos medos, porque, amados, ainda estamos muito mais próximo na nossa evolução, recém-saídos do reino do animal irracional, onde o predomínio são instintos e sensações. Estamos distantes, caminhando para essa angelitude, onde o predomínio na nossa intimidade é de sentimentos e de amor. E buscando Jesus, entre seus exemplos e seus ensinamentos, quando ele disse que nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento do espírito, do alimento da alma. E o que é que nós temos alimentado, amados? Os nossos espíritos. Porque já entendemos que o alimento do espírito é o predomínio dos sentimentos que carregamos a maior parte do dia. Os propósitos que nós dedicamos o nosso tempo. Com qual objetivo? Com que propósito vamos fazer todo dia o que nós fazemos? Com que alegria realizamos aquilo que nós nos propomos a realizar? Então, amados, o que tem alimentado os nossos espíritos? Como temos selecionado o que é que nós vamos ler, o que nós vamos assistir? Como temos selecionado as conversas que temos, digamos assim, no mundo da tecnologia? Como temos selecionado as mensagens que mandamos? Porque isso é o alimento do ser espiritual que somos, que através dessa atmosfera psíquica do que sentimos, do que desejamos, do que queremos realizar, predomina a maior parte do tempo em nossa intimidade. É o alimento espiritual que alimentamos os nossos espíritos diariamente. E aqui estamos juntos exatamente para esse aprendizado de dar direção ao que sentimos, pelos estímulos que recebemos, o que fazemos com os nossos sentimentos. E é por isso que estamos aqui juntos, para conseguirmos dar direção conforme os propósitos divinos para todos nós, conforme a recomendação e os exemplos de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, meus amados, enche os nossos corações de alegria por estar tendo mais essa oportunidade bendita de estarmos reencarnados na ambientação reencarnatória que estamos, reencarnados com as potencialidades que trouxemos, reencarnados que por misericórdia e amor Jesus nos concedeu estarmos em contato com seu Consolador prometido. E por mais misericórdia e amor ainda para todos nós que estamos aqui, ligados ao coração desse Espírito amoroso e bom e sua equipe, o nosso professor Eurípides Barçanufo, que por misericórdia e amor assumiu o compromisso com Jesus, que iria nos ajudar nessa nossa caminhada evolutiva, nessa oportunidade grandiosa de sermos tutelados
por Eurípides Barçanufo e sua equipe, por termos esse pequenino núcleo de amor e de luz, essa pequenina chama de amparo e socorro a nós, espíritos carentes, e a todos que nos procuram, o nosso abraço fraterno. Oh, Jesus, benfeitores amigos, quanta gratidão, quanto sentimento de gratidão que envolve os nossos corações, Senhor, por termos mais essa oportunidade bendita de estar em contato com o seu evangelho de amor e sermos assistidos com extremado carinho e afeto por esses espíritos bons, que não nos julgam, que não nos condenam, que não nos criticam pelos nossos deslizes e imperfeições, mas que nos acolhem, nos assistem com desvelado amor. Mas, Senhor, a cada dia que passa também, Senhor, somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade, do quanto temos que nos esforçar para renovar sentimentos, impulsos, vontades, desejos, que insiste a fazer parte das nossas vidas, das nossas criações mentais. E que já somos conscientes que esses impulsos, esses desejos, esses sentimentos que ainda carregamos, não estão em sintonia com o código divino do amor, gravado em nossas consciências. Então, Senhor, eles ainda nos fazem mal, nos fazem sofrer, nos fazem sentirmos inseguros, aflitos, com medo. Por isso, Senhor, aqui estamos, carente como ainda somos desse amor, a rogar-lhe a sua ajuda, a continuidade da sua assistência, porque Jesus já compreendemos que sem a sua assistência e o seu amor, caminharemos perdidos e desorientados pelas nossas imperfeições. Sem o seu amparo, Jesus, sem a sua ajuda, caminharemos desnorteados, sem direção. Por isso, Jesus, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, o julgamento, a crítica, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos ser mais compreensivos, mais tolerantes, mais bondosos, mais amorosos, mais humildes. Enfim, Jesus, ajuda-nos para que sejamos instrumentos do seu amor, Jesus. Porque já compreendemos que só o amor e o bem é que permanecerá para a eternidade. Por isso, fortaleça-nos, para que tenhamos sempre o bom ânimo, a imensa alegria de viver, a prática incansável do bem. E, principalmente, Senhor, ajuda-nos no exercício do perdão incondicional. Para que, Senhor, quem quer que seja que aproximar de nós, por um segundo apenas, possa sentir através da nossa atmosfera psíquica, do nosso olhar, do nosso sorriso, do nosso abraço, do nosso aperto de mão, enfim, Senhor, do nosso afeto, as suas vibrações de amor e de estímulo, de esperança e de alegria. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações,
e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, estamos sempre aí, né, juntos aqui, estudando aí, procurando compreender e entender, né, a criatura divina que somos, que fazemos com que sentimos, baseado, então, na nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita. E, dentre tantos temas tão complexos e profundos, né, entre das sugestões que foi me pedido, de temas e de assuntos que nós aqui iríamos tentar discutir, né, tentar transmitir, né, fizemos aí por vários encontros, falando aí sobre a estruturação e o entendimento da reencarnação. E, entre os assuntos, então, mais pedidos que solicitassem, que foi solicitado, então, hoje, iniciaremos, eu não sei se dará tempo de falar apenas em um encontro, né? Vamos ver como vai fluir, vocês me perdoem, né? Porque eu sou um instrumento ainda muito ínfimo e, às vezes, eu não consigo atender ao objetivo maior dos espíritos bons, né? A única coisa é que eu me coloco à disposição e de boa vontade, mas ainda sou muito falho. Então, algo que talvez não fique compreensível, não fique muito claro, é porque eu não consigo transmitir o verdadeiro amor, né? E entre os assuntos, então, amados, adivinha qual é, né? Assunto complexo, profundo, mas é maravilhoso porque é complexo e profundo. É sobre perdão e auto-perdão. E, como recomendação do nosso professor Eurípides, né, que façamos uma breve leitura de um conteúdo do Evangelho, para que, como já dissemos, a página que lemos, o propósito que nós lemos ou estudamos uma lição ou uma página, estamos em contato com quem o escreveu, com os propósitos daqueles que nos trataram, que nos transmitir um conteúdo, nos trazer um ensinamento. E, amados, perdão, né? Inclusive, foi algo que Jesus falou-nos em todas as circunstâncias da sua caminhada aqui e comprovou-nos o perdão com as suas ações. Foi uma das poucas coisas que Jesus pediu que nós deveríamos fazer isso o mais rápido possível. Entre os seus exemplos e ensinamentos, muitas vezes ele pedia que aguardasse o tempo, que fosse, que trabalhasse, mas o exercício do perdão, ele pediu que nós fizéssemos isso o mais rápido possível. A reconciliação, né? Ou seja, esse caminho de redenção, porque o perdão é a essência do amor. E aí, então, vamos ler aqui do capítulo 10, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. E entre tantos os itens, inclusive do assunto que vamos falar de perdão, então, foi sugerido a escolha do item 16 das instruções dos Espíritos sobre a indulgência. E começa assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Como é que anda o nosso sentimento de indulgência? Aqui foi claro que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Ou ainda selecionamos alguém para sermos indulgentes. Ou ainda selecionamos determinadas atitudes para sermos indulgentes.
E aqui o Espírito orientador e bom disse, mas sentimento esse do qual poucos homens fazem uso. Será que nós temos feito uso da indulgência? A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Como é que vocês acham? Como é que vocês sentem em vossos corações, inclusive com a oportunidade da tecnologia das mídias sociais? Alguém tem divulgado os defeitos dos outros? Nós procuramos notícias que apontam os defeitos dos outros? Nós procuramos nos alimentar? Com que tipo de notícias? Ele disse aqui, né? Se nós vermos o defeito dos outros, como devemos proceder? Então ele diz, ao contrário, né? Ao invés de divulgá-lo, oculta-os, a fim de que não se torne conhecido, senão dela unicamente. Ou seja, no ambiente que eu convivo, no ambiente que eu trabalho, como é que eu procedo em relação à falha, em relação ao deslize de quem convive comigo? Eu divulgo ou eu procuro falar dele somente com aquele ao qual ocorreu? Então, ele disse, e se a manevolência o descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam a pérfida intenção. Como temos sido indulgentes no nosso ambiente de convivência, quando alguém descobriu a falha do outro e veio divulgá-la? Nós damos sequência? Nós endossamos? Porque esse é o alimento dos nossos espíritos. Então, ele está dizendo que o indulgente, quando a falha do outro é colocada em situação, nós sempre vamos ter, o indulgente sempre tem em seu coração amoroso a amenizar, ou seja, trazer uma circunstância, não dar sequência na alimentação do sentimento, da crítica e do julgamento. E aí ele continua, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, ou seja, né, não fica ocupando com maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar o quanto possível. Digamos, ó, não tem jeito, né? Essa falha que alguém cometeu, é preciso, então, que seja corrigida e que tem que atenuar o máximo possível. E o que normalmente ocorre é que exaltam os defeitos e as falhas dos outros. Observação chocante. O indulgente não faz observação chocante. Não tem nos lábios censuras. Apenas conselhos e, a mais das vezes, velados. Ou seja, só fala quando alguém pede o conselho. E mesmo assim, dá o conselho se tiver certeza absoluta que vai ajudar. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, se vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Quando é que nós vamos, então, passar pelo filtro da consciência, do amor que já está gravado em nossas consciências, sobre as nossas ações?
Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância e que vê os pensamentos íntimos de cada coração e, por conseguinte, desculpa muitas vezes a faltas que censurais, ou condena a ou condena o que revelais, porque conhece o móvel dos teus atos. Lembrai-vos de vós que chamais em altas vozes, anátema, tereis que ser cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus irmãos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Bem, amados, como falar do tema, então, perdão, auto-perdão, né? Amados, falar de tema, perdão e auto-perdão é falar de assunto complexo. Por quê? É falar de doença. Mas também, amados, é falar de cura. Falar de doenças. Ou melhor dizendo, não sei se eu poderia dizer assim, mas falar na origem das doenças e das aflições. E também trazer os recursos dos remédios para a cura. Porque então iremos falar das doenças da alma, das doenças do espírito imortal. E também trazer os recursos da cura. Porque somos conscientes que somos esses espíritos de Deus. Somos conscientes que temos gravado em nossa consciência a lei divina do amor. Então, o que é o perdão e o que é o auto-perdão? Como falar de tema de tamanha complexidade se nós observarmos a nossa escola planetária em ainda um mundo de provas e de expiações, caminhando agora no terceiro milênio, a era do Espírito, o início da regeneração. Como entender esse exercício desse amor que é denominado de perdão? Mas como que vamos fazer para abordar na nossa intimidade, para trazer efeitos nas nossas ações diárias, esse assunto do perdão? Como temos observado ao longo dos milênios nas leis que vem regendo a nossa evolução, né? E ainda no mundo de provas e de expiações, ou seja, passar pela prova para o aprendizado do exercício do perdão. Se nós observarmos, e ainda é perceptível que a nossa sociedade atual do século XXI, ainda ela está com a maioria dos espíritos carregando na intimidade ainda a lei do dente por dente, olho por olho, a lei de Talião. E quando nós estudamos sobre a reencarnação, compreendemos que a reencarnação é compartilhamento, reencarnação é assistência mútua, reencarnação é fraternidade, reencarnação é ajuda. E como que nós vamos encaixar essa lei que ainda nós vemos na sociedade moderna, ainda a colocação de que olho por olho, dente por dente,
fez, deverá ser feito a mesma coisa. Porque, amados, ainda a sociedade, o nosso estado evolutivo de entendimento, onde o predomínio do materialismo ainda é imenso sobre os sentimentos, sobre o espírito, traz ainda essa percepção e tem como principal, que é o que nós vemos sempre, falar-se em justiça. Você vê quando ocorre um fato, um escândalo, alguma coisa, nós brandando por justiça, porque ainda não compreendemos, ainda não sentimos em nossa intimidade que o amor é a maior lei e que o amor está acima dessa exigência de justiça. E como então nós vamos estudar em nossa intimidade sobre o perdão? Pensemos que o perdão, ele é o exercício do verdadeiro amor. E como nós estamos ainda no mundo de provas, dá a impressão de que tudo que eu não fizer de acordo com as leis divinas, eu terei que sofrer para fazer a correção. Não sei se eu estou conseguindo expressar. Quando cometemos erro, falhamos, é em nossa consciência, é a ligação com o ser divino que somos, com a lei de como nós devemos agir, é que vai nos levar à aflição, vai nos levar ao sentimento de culpa, vai nos levar à baixa autoestima, porque as nossas ações não foram de acordo com as leis divinas. E aí, muitas vezes, nós não compreendemos, ou ainda não sentimos em nossa intimidade, que existe dois caminhos para que possamos reparar as faltas, para que possamos corrigir o que fizemos equivocado. Dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho do amor. E o segundo caminho é o da dor, o da angústia, o da dificuldade. E por que é que temos escolhido o caminho da dor, da dificuldade, da angústia? Por que é que temos escolhido o caminho da doença do nosso espírito, que se manifesta nós encarnados em nosso corpo físico, pelas desarmonias dos funcionamentos celulares das células do nosso corpo físico e perispiritual? Como nós vamos entender o estudo do perdão se nós precisamos considerar por que é que ainda o predomínio dos sentimentos, como aqui estudamos brevemente no Livro de Indulgência, onde o benfeitor, o irmão José, o espírito que ajudou na codificação, disse, porque a maioria dos homens ainda não exerce a indulgência. Então, como é que eu vou fazer para corrigir? Porque a ação, a nossa vivência, o nosso testemunho, é que vai impregnando em nossas células perispirituais aquilo que fazemos de acordo ou não de acordo com as leis divinas. E o que não está de acordo, temos que modificar. E como é que nós vamos fazer para modificar? O propósito do nosso estudo do perdão é que nós procuremos não mais o caminho do dente por dente, do olho por olho, do sofrimento, da dor, da desarmonia, mas sim o caminho do amor. E o caminho do amor é o exercício do perdão.
para que pudesse ilustrar do livro Boa Nova, no item que chama-se A Lição de Nicodemos, que é o que nós estudamos e que sempre falamos da origem, de quando é que Jesus chancelou a reencarnação. E depois que o André ouviu Jesus esclarecendo para Nicodemos sobre o nascer de novo, sobre a oportunidade, e traçou-se um diálogo, então, está na página 92 do Boa Nova, onde André, que acompanhou Jesus falando com Nicodemos, né, disse: Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Nós não temos visto nas escolas, nas universidades, os ensinamentos falando das injustiças sociais, falando das injustiças dos sistemas, e ao esclarecimento, que é a pergunta que André fez, está sendo feita todo dia, mas parece que nós ainda não compreendemos. E continuando, então, o diálogo, né, porque na conversa com Nicodemo diz, então, sempre nós vamos ter um novo corpo, nós vamos ter um novo ambiente, nós vamos estar em uma certa sociedade, nós vamos estar com certos recursos materiais, nós vamos estar com limitações ou com estímulos dos nossos atributos. E aí, Jesus continua. Acaso, Jesus respondeu para André, né? Acaso não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Olha bem. Então, aquele que é instrumento de escândalo tem que enfrentar a aflição. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Então, é que nós falamos sempre. Por que alguém vem nascer na ambientação reencarnatória da Etiópia, da Síria, de Londres? Por que alguém vem nascer na ambientação reencarnatória do Brasil? Por que alguém vem nascer na ambientação reencarnatória do Brasil, nas favelas do Rio de Janeiro, na seca do Piauí? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, para o assassino ou para a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois os flâmulos dos escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. E aí o André refletiu, disse, Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Cada um no seu coração aí, na vida que está tendo agora, está compreendendo o mecanismo do resgate? E aí o Tiago, que estava acompanhando também, disse, Senhor, compreenda agora o mecanismo do resgate, externando a alegria do seu entendimento. E agora vem o melhor. Mas observo que, deste modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento. Desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Amados, isso nós temos feito há milhões de anos. Agora, eu sou a vítima.
mas amanhã eu vou ser o verdugo. O que o Tiago disse é que ainda é o que ainda carrega em nossos corações. Amados, dos que estão conosco aqui nessa manhã, podem dar testemunho do que eu vou dizer, que nas nossos trabalhos, nas nossas sessões mediúnicas de tratamentos espirituais, onde nós vemos esse clima de desdita que os benfeitores nos ajudam, onde é trazido ao espírito encarnado que está lá fazendo o tratamento, é trazido o companheiro de desdita, muitas vezes encarnado, ou muitas vezes desencarnado, ao qual esse sentimento de cobrança, de julgamento e de vingança predominam há séculos. E que, quando é trazido, então, nossos tratamentos para que possa fazer o propósito que Jesus nos pediu, que é o perdão, que é para o exercício, que é da indulgência, da compreensão. Às vezes, os espíritos diretores do plano espiritual organizam, que nós denominamos, porque o espírito desencarnado que veio na cobrança, ao encarnado que está lá em sofrimento, em dor, com desarmonias do corpo físico, com desarmonia nas células perispirituais, por essa influência recíproca, como disse na reflexão do Tiago aqui, né? Então, quer dizer que o mundo sempre vai precisar de clima de escândalo e sofrimento. Esse é o propósito do nosso entendimento, do início do entendimento do nosso estudo dessa manhã de hoje. Até quando nós levaremos essas coisas? E aí, então, falando então das sessões mediúnicas com recurso do ectoplasma dos espíritos encarnados, do médium ao qual o espírito comunicante, forma-se o quadro das vivências anteriores. E aí, o espírito muitas vezes entra em pranto e desespero, porque então os benfeitores nos orientam a esclarecê-lo de que agora ele é o cobrador. Mas na sessão anterior, ele foi. Ele agora é exigente com aquele que um dia o traiu, o subjugou, mas que anteriormente ele fez a mesma coisa. E aí, dizendo a eles, mas até quando nós seremos esses parceiros de desdita e de sofrimento? Em nossos lares, agora em nossa ambientação reencarnatória, até quando seremos cobradores, exigentes, julgadores das ações dos que estão conosco? Mas voltando aqui, então, ao livro nosso, da colocação de Tiago e de André, né? E aí, Jesus aprendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Abrindo um parentezinho aqui para depois continuarmos. Por que Moisés colocou essa lei de olho por olho e dente por dente? Porque ainda éramos muito mais rudes, muito mais de instintos animalescos do que de sentimentos de amor. Então ela foi para amenizar, para, digamos, melhorar um pouco as convivências. Porque antes do dente por dente, olho por olho, era o seguinte: se eu fizesse algo a alguém de uma família, essa família a qual eu fiz algo não bom, poderia vir destruir toda a minha família, não só a mim que fiz. Não sei se vocês entenderam. Então, se você fez algo de ruim para mim, eu não faço só para você,
eu posso fazer para todo mundo da sua família. Para melhorar isso, não. Então, só pode ser o seguinte: você fez mal para mim, eu só posso fazer para você. Então, já deu uma melhorada. E aí, Jesus veio trazer, em definitivo, a solução. E aí, Jesus, né, porque o Tiago já convivia com ele muito tempo, então aí, Jesus diz, também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos? Replicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, como todos nós, né? Tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei de Deus, o nosso Pai, é a determinação do amor? Acima do não adulterarás, do não matarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e do irmão como a ti mesmo. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo a sua obra? Contudo, não estranho a estreiteza da visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. É a nossa estreiteza espiritual que ainda trazemos no coração. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, eu coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Então, amados, o que eu não fiz adequadamente, o que eu errei, o que eu deslizei, não precisarei sofrer para corrigir. Basta eu amar, servir e ajudar. Compreender, tolerar e ser paciente. Não é muito melhor? Mas quando isso não ocorre, a dor vem como remédio para a minha mudança. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Já com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Oh, meus amados, estão sentindo em vossos corações a oportunidade grandiosa da compreensão agora da necessidade do perdão? Amados, a misericórdia divina é tão grande para todos nós que, quando fazemos um ato de bondade pura, sem nenhum interesse atrás, quando temos ações de bondade pura, sem nenhum outro interesse a não ser amar e servir, amados, cada atitude dessa transforma nas nossas células perispirituais aquelas vibrações que armazenamos pelas nossas condutas inadequadas. Um ato remove, modifica o campo vibratório, muda a cor, muda o brilho de dezenas, de centenas de células perispirituais que estavam impregnadas com as vibrações dos sentimentos não bons que realizamos. Por isso é que Jesus disse, né, que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, amado, nós entendemos que perdão não é condição filosófica, é condição de sentimento. Que a recomendação de Jesus para que fôssemos fazer isso logo, rápido,
o mais rápido que nós pudéssemos a conciliar com aqueles que nós temos ainda em nossos corações sentimentos de raiva, de achar que essas pessoas estão fazendo as coisas tudo errado, de julgá-los, de condená-los. Em nossos corações predomina esse entendimento que todos nós somos irmãos. Todos nós necessitamos de indulgência, porque, amados, como que eu vou querer que alguém seja indulgente para as minhas falhas, para os meus deslizes, se eu não sou indulgente? Como que eu vou ter campo vibratório energético de absorção, de indulgência, de amparo e de amor, se ainda vibra o descontentamento, a revolta, o julgamento, se o meu olhar ainda é só para observar o que os outros estão fazendo de não bom? Isso chega a tamanho tal que eu não consigo perceber o tanto de coisas boas que todos nós fazemos. Porque eu faço um exercício de filtragem para a minha consciência, de acordo com o que vibra a intimidade do meu ser. Então, meus amados, a necessidade de nós sermos indulgentes, de nós amarmos, de nós compreendermos, de nós perdoarmos, é a condição de construção de felicidade, é construção de paz, é construção de sossego no nosso dia a dia, na nossa caminhada diária. Então, amados, que nessa manhã fique impregnado em nossas células perispirituais. Em definitivo, que não necessitamos sofrer. Sofrer a mesma coisa que eu fiz o outro sofrer para corrigir. Basta que eu ame. Basta que eu não julgue. Basta que eu seja indulgente. Basta que eu seja compreensivo. Basta que eu seja paciente. Então vamos todos nós, envolvidos por essa equipe em cada lar de espíritos amorosos e bons, rogar a Jesus que continue nos assistindo e nos amparando, para que possamos, Senhor, como no seu diálogo com Tiago e André, nós não mais termos olhos de julgamento, de críticas, mas sim que tenhamos olhos de ternura, de brandura, de mansidão e de amor. Porque só assim, Jesus, conseguiremos restaurar, renovar os sentimentos doentes e desequilibrados que ainda carregamos. E, consequentemente, Senhor, amando e servindo, nessa renovação iremos perdendo as referências energéticas, com sentimentos de aflição e de dor, e fazendo vibrar em nossa intimidade os sentimentos da imensa alegria de viver. Senhor Jesus, benfeitores, amigos e bons em todos os lares, conceda a todos nós, participantes do nosso encontro, encarnados e desencarnados,
passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolvam nossos corações, dulcificando-os, para que sejamos indulgentes, pacientes, compreensivos, tolerantes e amorosos. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, agasalhe todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, nós lhe pedimos que os mensageiros de luz e do amor presentes conosco possam frutificar na água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo aqui, nos mesmos horários, que a partir das 9h30 estarei a postos. Assim, é claro, se for a vontade de Deus, o nosso Pai. E mais uma vez, meus amados, o meu muito obrigado, a minha alegria, a minha imensa gratidão em poder ter os vossos corações alimentando o meu e mais essa manhã de hoje. Que assim seja, Senhor Jesus. Mas, quem quiser abrir a cama e falar um oi,